Era só o dedo ter feito gol que não ia sobrar pra mim, né? Aí eu até brinquei com o dedo. Pô, se você faz o gol, já ia ser Tá em casa, campeão, né? irmão, tá de guerra. Não precisava jogar para eu errar para você ser campeão. Então, tipo, mas isso eu acredito muito em propósito de Deus, assim. Se foi para eu viver aquilo ali, é mais para fortalecer, né? Como eu fiz um post ontem, a Kings League ela tá me transformando como pessoa, né? Acho que não só como jogador, mas como ser humano, né? Evoluindo muito mentalmente, saber lidar com muitas situações. Fala, rapaziada, Casa da King, estamos aqui com ele, ó, o capitão do Dendele, Tuco, meu irmão, muito obrigado pela moral, antes que a galera estranhe, né, tá vendo aí que a vida não tá fácil, o homem não tá de chuteira, não tá com roupa, meu irmão, dá um alô pra galera aí, já fala um pouquinho de tudo, diz de onde é que a gente tá gravando esse papo, essa resenha. Fala, rapaziada. Irmão, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar falando com você, um cara que viveu a Kings League aí na mesma intensidade que nós. E a gente tem que valorizar as pessoas que estão fazendo um trabalho bem feito e você é uma delas. Cara, hoje, que horas aqui? 4 horas da tarde, né? Terça-feira. Estou na minha empresa, na Rodozap. Eu trabalho, eu tenho uma transportadora. Nem só de Kings League a gente vive, né? A gente também tem que correr atrás, aí todo mundo sabe que é principalmente a vida dos draftados, né? Não consegue se viver de Kings League. Então, estou aqui trabalhando de volta à realidade, né? Trabalhei bastante lá também, até falei no jogo contra os Desimpedidos, acho que foi. Até a hora que eu fui começar a aquecer, eu estava resolvendo um BO da empresa, então isso, querendo ou não, dá uma afetada, né? Você fica, entra um pouco meio desconcentrado. Mas a gente tem que ser assim, né? Tem que lidar assim, a gente vai se adaptando aí. Exatamente. Isso é uma parada que muita gente não tem noção, né, mano? Que a vida segue, né, velho? A Kings League, até porque a questão do salário a gente já falou muito, já discutiu muito, tá rolando até uma conversa aí que vai ter um aumento, mas infelizmente, do jeito que tá, a vida tem que seguir. E aí, mano, só que ninguém lembra disso na hora que o cara joga mal, né? Porque se o cara vai Sim. lá, o cara destrói, beleza, mas aí se o cara joga mal, ninguém lembra disso, ninguém considera isso, então isso aí deve ser uma barra, né? Mas é o que você falou, ninguém consegue enxergar, né? Que o que está passando por trás, né? Todo mundo só quer o resultado, né? E nem sabe o quanto treina, o quanto vive daquilo, né? Uhum. Então, Tuco, aí para começar, meu irmão, queria já que tu falasse assim pra galera como é que tem sido essa experiência de Kings League, né? Lógico que o nosso papo vai ser mais no Mundial, né? Que acabou de acabar. É uma parada que tá mais recente, mas aí a gente também tem um segundo split chegando aí. Você já jogou o primeiro split, então, velho, o que é que mudou na tua vida? Como é que foi essa experiência, né? Você que é um cara muito rodado já ali no mundo do futsal, né? Já, porra, jogou nas maiores competições, ganhou várias delas. Mas, assim, como é que tem sido essa experiência, velho? Cara, tem sido viver um sonho, né? Porque, como eu já disse algumas vezes, o futsal ele sempre teve altos e baixos, né? Sempre teve muitas promessas. O futsal já passou na Band dos Esportes, já passou na Sport TV. Eu joguei mesmo uma final de Copa do Mundo num domingo, meio-dia no Sport TV 2. Então, tipo, mas para acontecer isso, o cara, o Hugo, que faz a Futebol 7 Brasil, ele teve que investir um baita de um dinheiro para aparecer um jogo na Sport TV e depois do ano que vem não passa mais nada na Sport TV. Então, a gente sempre fica nessa de promessas, de promessas, de promessas e nunca teve. E a Kings League ela veio para ser uma promessa e realmente se cumpriu, né? Então, está sendo muito novo, vivendo um sonho. Essa parte ainda também de ser reconhecido, né? Principalmente a criançada, ser, tipo, abrir o direct, ter pessoa falando que gosta de acompanhar, brinca com você, que te ama. Alguns lugares já pede para tirar foto, então, tipo, é tudo muito novo para a gente, né? Mas acho que está sendo muito legal, estamos desfrutando bastante. Saber lidar também com essa parte das críticas, né? Eu fui muito criticado no começo, né? E eu soube lidar com tudo isso e mesmo a gente não sendo campeão, né? A gente viveu coisas incríveis com o DEM dele, né? Então tá sendo muito gratificante. Massa. E aí você falou dessa parada de ser reconhecido assim, né? Acho que muita gente pode até, quem chegou assim do meio, né, pro final do split, ou quem começou a acompanhar agora no Mundial, muita gente não lembra, porque, pô, você é o capitão da equipe, né? Assim, na maioria dos times, o capitão são Do Ricardo, né? os wildcard, né? Mas você, pô, tem uma relação de confiança com o Preto, né? Foi o primeiro pick do Dendele, né?
Então, bicho, como é para tu assumir a braçadeira desse time que, querendo ou não, ainda te dá mais visibilidade e mais responsabilidade? Cara, no começo eu tive muito questionamento por que que eu não fui wildcard, ou por qual motivo, até o Preto mesmo não me convidou como wildcard. E eu tive uma conversa muito franca até com o Preto, né, no começo do speech, que foi o João que teve, o João Guimarães, que joga muito futsal, né, ele é um dos caras principais de futebol 7, mas teve uma lesão de joelho, e ele recebeu um convite do DEM dele de ajudar a montar o time. Foi quando ele entrou em contato comigo, teve as ideias de ter treinador e tal. E o Preto foi um cara muito vencedor, acabou chamando ele. E como eu tive esse contato direto primeiro com o Preto, teve esses questionamentos, né? E eu sou um cara muito sensato, né? Tipo, eu não vivo hoje de futebol 7, né? Creio que a maioria dos wildcard, todos ali ainda vivem da várzea, vivem de futebol. E eu sei que eu não estava na minha melhor parte fisicamente, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, não consigo treinar todos os dias intensamente que nem todo mundo. Então eu me coloquei no meu lugar, sabia onde que eu tinha que estar. Não é demérito nenhum ir ser draftado, né? Você ir participar de um draft, né? Todo mundo fala, pô, o Tuco ganhou tudo e estava lá no meio do draft. Então não é demérito nenhum, pelo contrário, né? Participei de um draft, acho que uma experiência do caramba. Você viver aquele momento também ali das escolhas, né? Foi algo foda que os wildcards não tiveram esse prazer, né? Cara, o Neymar lá, Memphis lá, todo mundo ser chamado no meio do palco. E ser capitão, eu até falei na última, na preleção contra o Desimpedidos, né? É muito novo para mim, né? Porque se você por realmente a gente fala como exemplo de profissional, não sou o melhor e maior exemplo, né? Não me cuido fisicamente, não vivo disso, né? Claro que depois que foi rolando o processo de Kings League, a gente foi se adaptando, mas foi legal porque ali todos, a maioria do meu time ali a gente já me conhecia, todos já me respeitam, né? Tem um carinho por mim, sabe o quanto eu vivo o futebol 7, o quanto eu fiz, tento ajudar o futebol 7 crescer, né? E o que eu já ganhei ou não, então, tipo, tem bastante coisa assim Porque você tem que eu bagagem, poderia né, velho? que eu poderia agregar, né, com o grupo, né? E sempre onde a gente passava, a gente sempre teve alguns capitões, né? Tipo, não sei se você conhece, o Belete é um cara que não foi draftado, e é um cara gigante no futebol 7, e sempre a gente sempre jogou junto, ele sempre era o capitão, o Digão também. Algumas peças que não participaram desse primeiro split sempre foram os capitões dos times que eu passei. Isso aqui. E o Preto me deu essa oportunidade, foi algo que eu falei, pô, como que eu vou me adaptar a isso, né? Porque eu não sou um cara que fica gritando no vestiário, não sou um cara que fica Uhum. batendo no peito, o que que eu poderia agregar ao meu time sendo capitão, né? E eu sou um cara muito de grupo, um cara muito, tipo, de família, de amizade e tudo mais, e eu falei, pô, pedi muito para Deus me dar sabedoria de como ser um capitão, né? E é o que eu falei para eles na conta dos impedidos, eu falei, pô, tô muito grato, porque tudo que eu queria passar para vocês, o que eu queria que fosse um capitão, vocês me abraçaram e vocês realizaram isso junto comigo. A gente realmente construiu uma amizade, uma união realmente de família, né? Então, falei para eles, sou muito grato de ter vivido isso com vocês, agradeço por vocês terem me acolhido como capitão, me respeitado, e aí Uhum. eu ter feito um papel bem legal e puta, acho que de união e de família, acho que ninguém tem para falar do DEM dele, né? Exato. Isso aí realmente é uma parada assim que foi notada, né? Porque vocês começaram a competição ali meio. Mas não do jeito que vocês terminaram, né? Vocês terminaram voando, chegaram na final, então tipo, dava para ver que vocês foram se ajustando durante a competição. Mas aí, como você falou também dessa questão da família, velho, dá para ver que o Dendele, eu acho, junto com o Desimpedidos, eu até comentava quando a gente fazia as lives pós-jogos aqui, eu acho que eram os dois times mais fechados da competição, tá ligado? E principalmente, porque no Desimpedidos a gente via muita parte de Toguro, mas Toguro ele é um cara mais da resenha. Você vê que ele gosta, ele vive a Kings League, É, ele tá lá dando moral pros caras, mas ele é muito focado também no entretenimento, tipo, engraçado, da comédia ali. E Luqueta não, meu irmão. Luqueta dava pra ver que o cara vivia a parada. Quando a gente exato. conversou lá na pós-Kings League, foi até aquele lance polêmico da que raspou na sua cabeça e tal, não sei o que, e eu perguntei, Sim. tu,
Meu irmão, durante o jogo, tu viu como é que tava a Luqueta? Porque, assim, pra mim, que tava lá na arena, tava dando angústia, que eu falei, velho, esse cara vai morrer. Então, meu irmão, qual a importância desse cara e do que é que ele entregou, assim, pra unir esse grupo, hein? Eu não sei se você chegou a ver os bastidores do último jogo nosso, né? De cortar o coração, o cara chorando e cara, para ele foi tudo muito novo, né? Acho que todo mundo questionou o dele por ser o Paulinho e o Luqueta por entretenimento e eles não viverem do futebol, né? Como que seria a reação deles com isso? E que os dois pegaram um gosto absurdo, né? O Luqueta ainda mais, né? O Luqueta ele entrou mais de coração, né? O Paulinho até algumas transmissões o Paulinho tinha que segurar o Luqueta porque e a É. gente nem julga essas punições que a gente teve com ele, porque, cara, é o jeito dele mesmo, e essa punição nenhuma atrapalhou nós, né? Claro que ele tem que se controlar um pouquinho mais, né? Até por respeito aos outros, mas essa paixão que ele pegou por isso, né? E não é por interesse, acho que não foi por interesse, não foi por hype, não foi por nada. Não, era Acho que genuíno, pô. foi genuíno e também muito pelo ponto da amizade que ele pegou também com os meninos. Hoje ele creio que ele virou um amigo pessoal do Preto, né? Para mim também ele virou um amigo pessoal. Então, ele trata ali todo mundo como se fosse amigo dele já há muito tempo. Eles pegaram realmente um carinho com todo mundo. E realmente traz isso. Se ele tivesse, às vezes, num grupo que não corresse por ele, ou ele visse que também não estava valorizando as oportunidades, talvez ele não teria pego o gosto igual ele pegou. Então, acho que desde a parte dele, dessa parte de família, já foi juntando e unindo bastante o grupo. É massa, velho. E uma coisa que eu comentei, assim, eu tava até comentando que a gente comentava na live também, foi assim, na reta final, pelo menos eu soube na reta final, acredito que isso aconteceu mais na reta final, mas ali quando tava chegando no mata-mata, vocês ficaram concentrados, né, velho? Vocês foram para um hotel, sei lá, um clube, e eu falei, porra, bicho, eu queria muito que desse certo pelo Dendele, porque eu também sou novo, também tô criei meu canal agora, também tô vivendo de Kings League, assim, Sim. vivendo a Kings League, né? Não vivendo de Kings League, por enquanto tá botando tudo no meu bolso. Inclusive, para a galera que não sabe, eu moro no Canadá, né? Mas eu fui para o Brasil com tudo do meu bolso para tentar cobrir e tal, enfim. Isso foi Mas muito aí, foda. então, e aí, velho, eu tava torcendo porque eu vi, velho, os caras tão concentrados, então, assim, tá tentando se profissionalizar o máximo a parada, o que mostra que, porra, Luqueta realmente valorizou isso, né? Tipo, viu a luta, viu que vocês tinham condição de chegar e, porra, botou, né? Foi lá, arrumou um jeito de pagar, enfim, de concentrar a galera e, porra, isso enriquece só a Kings League, porque se um time que tá lá concentrado, treinando junto, dormindo e acordando junto, tá apresentando bom resultado, quer dizer que quanto mais se profissionaliza, teoricamente vai dar certo, né? Sim. Um ponto dessa parte da concentração é um CT D'Artagnan, né? Muita gente não conhece no interior de São Paulo. O dono lá é o Matheus, é um cara sensacional. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer ele. Ele teve outras propostas, né, de outros times de concentrar lá, mas ele acabou fechando com o Dendele pela relação que ele tem com o João. E é um cara muito. A gente fez até uma reunião no primeiro dia, se apresentando todo mundo, e ele se apresentou, e tipo, até algumas pessoas até chorou no primeiro dia ele se apresentando, e ele falando o que que é o CT D'Artagnan para ele, né? Que é um CT muito de família, foi construído pelo vô dele. Então, cara, desde o primeiro dia que a gente concentrou os primeiros jogos lá, depois a gente voltou para o mata-mata, né? Então, desde o primeiro dia, a gente teve uma relação muito foda ali com ele também, que já foi, criou um ambiente de família com as cozinheiras, com o pessoal que já cuida lá, que é um lugar lá muito foda, que eles estão até para ser sede de treinamento FIFA, né, da Copa do Mundo Feminina. Então, Foda, velho. tipo, é uma estrutura absurda lá. Então, isso, querendo ou não, já faz diferença. E esse ponto que você falou de a gente começar de altos e baixos, né, tipo, a gente começou perdendo, mas a gente começou jogando muito bem, né? A gente perdeu para a Fura, que foi um jogo ali meio atípico, né? Porque a gente não deu para perceber que foi pelas falhas de não entender regra, entender Exato, exato. jogo, muito gol de contra-ataque, porque nosso time é muito agudo, né? Aí depois a gente pega um fluxo e toma um gol no último lance do jogo e a gente dominando o jogo. Então, todas essas nossas derrotas, a gente sempre foi superior nos jogos, né? E a gente sabia do nosso potencial, que era detalhe de encaixar jogo, de encaixar a maneira de jogo. E hoje a gente já tem não falando que a gente já domina, mas pelo menos a gente já tem um entendimento muito maior, né? O Ale, a Apoca e o Velho Vamp, eles colocam até alguns pontos bem legal, né? Eles reconhecem o quanto a gente, com a carta, né? Tipo, hoje se a gente for É. puxar dos 15, 16 jogos que a gente teve do Dendele, praticamente
mais que a metade a gente fez gol usando a carta. Isso aqui Então, é. isso também é entendimento de jogo, né? Isso conta da comissão, conta dos meninos ali dentro de campo saber realmente que tá no momento da carta para usar a carta. Tipo, no começo a gente ficava, pegamos uma suspensão. Puta, pegamos uma suspensão. Não, pô, pegamos uma suspensão. Vamos ser superior na suspensão durante 4 minutos e tentar fazer o mais gol. Então, tipo, a gente começou a abraçar realmente o que que é a Kings League. Não ficar questionando a carta ou ficar questionando o Isso. jogo. E você tem que estar muito concentrado durante o jogo inteiro, né? A Kings League é muito detalhe. Isso é até o nosso jogo é a prova disso, né? E chegar vivo até o Contra o final, né? Que é Porquinhos, né? justamente o que foi da eliminação de vocês, né? Que deu pra ver Exato. assim que os dois espanhóis, os caras chegaram vivo até o final, né? Assim, e aconteceu, os dois espanhóis eliminaram os brasileiros com gols ali no final e tal, chegando vivo. E aí, velho, já falando do Mundial, né? O que é que tu achou do nível técnico da competição? Assim, foi algo que te surpreendeu o nível dos caras ou a Kings League Brasil? Porque assim, eu particularmente, eu acompanho um pouco a Kings League Itália e a Kings League Brasil. Então, eu achei desde o início que o nível da Kings League Brasil é muito maior, tá ligado? Sim. Mas vendo os jogos assim, tirando os jogos da Fúria principalmente, não foi tão discrepante quanto eu achava. Então eu queria que tu desse a palavrinha sobre o que é que tu achou da competição, velho. Cara, primeiro eu acho que a gente teve um pré-julgamento das King Leagues de outras muito ruim julgando pela TV, né? Até eu mesmo, a gente julga pela TV e a intensidade do jogo é uma coisa, ou não. Cara, os times franceses eram absurdamente bons, pô. O F2R que a gente pegou, tinha um cara que tinha acabado de parar de jogar de Champions League. A intensidade de força deles, e para eles também é novo, né? A Kings League primeiro ano lá para eles Também também. tinha estreado lá, E eu achei o nível deles, o Panam mesmo, que ganhou do Fluxo, depois perdeu, jogadores muito bons. O time que a Fúria ganhou de 6-1, 7-1, mas É tipo, o foi um United. jogo meio atípico. Cara, o time deles muito bom. E era só realmente o primeiro split deles, né? E a gente teve esse pré-julgamento, chegou lá, foi totalmente diferente. E o da Espanha é nítido o quanto eles têm o entendimento do jogo. O time do Porquinos, achei, cara, uma qualidade absurda de controle de jogo, de entendimento de jogo. Os caras estavam perdendo, parecia que tava, tipo, Inacreditável, tava mano. A calma dos caras, né? a calma dos caras. Os caras, nos 2 últimos minutos, eles estavam no mesmo posicionamento, fazendo a mesma jogadinha deles lá, abrindo três, o cara no meio, dando toque e tal. A gente teve um pouco mais de controle de jogo contra eles, mas a gente via a tranquilidade deles dentro do jogo e sabia a qualidade deles. Tinha muito cara bom. Então, claro que acho que o nível técnico do Brasil é acima, mas ali o entendimento dos espanhóis está muito acima de nós, pelo que também já faz 3 anos que eles jogam. Isso. E eu achei o nível dos franceses de qualidade, de força também muito forte. Muito. E como era lá a estrutura da arena? Era parecida daqui? Era maior? Como era a torcida também? Porque, assim, em vários jogos a gente viu, principalmente nos jogos que não eram da França, né? No da França, beleza, mas que não era da França, até por ser um Mundial, a arena parecia meio vazia. O que é que tu notou, assim, de diferente da estrutura, tanto da arena, quanto do envolvimento mesmo, do ambiente do jogo ali? Cara, a arena era um galpão gigantesco, né? Até brinquei lá, eu falei, caralho, se eu tivesse uma transportadora aqui nesse galpão aqui, era meu sonho. Mas eu acho que talvez a criançada, eu acho que principalmente, não se envolveu tanto na França que nem aqui no Brasil, né? Você vê aqui, você põe qualquer jogo aqui no Brasil, vai acabar os ingressos e vai todo mundo ver. Lá na França, não, né? Eu acho que ali o Dendele, o pessoal do Dendele ali, o Carioca, os meninos conseguiram mobilizar fãs do Luqueta, fãs do Dendele. Cara, tinha cara que foi de Portugal, da Inglaterra. O moleque foi da Inglaterra, lá pegou 12 horas de ônibus e tava lá, porque acompanhou o Dendele no Brasil. Ele falou, pô, olha a oportunidade que eu tô tendo. Então, Doideira. acho que essa mobilidade que teve no Brasil acabou não tendo fora, né? Mas acho que de estruturas, cara, bizarro assim, a Kings League, o hotel que a gente estava, a disponibilidade dos ônibus, de horário, de sair para treinar, tipo, tudo muito certinho, né? A Kings League, acho que ela tem uma estrutura, cara, absurda. E, e foi o que? O primeiro split só. Então, se eles É. realmente só ajustarem alguns detalhezinhos, tem tudo para ficar algo gigantesco. Porque já nasce muito grande, né? Já nasce, tipo, tira na questão do salário ali, que também eu acho que foi um teste, eu acredito que vai aumentar ali.
Mas a estrutura em si é papo de primeiro mundo, né, velho? Todos os times estavam no mesmo hotel, não? Todos os, praticamente, acho que estava em hotel, alguns times estavam em hotel diferente, uns 6, mas depois acho que aconteceu alguma coisa que acabou juntando todos. Então todos os Mas, brasileiros tipo, estavam juntos também. a café da manhã, almoço e janta para todos os times no hotel, né? Isso é bizarro. Ok. É muito E eu foda. acho que essa questão de salário, cara, é difícil você julgar. Pô, como você vai pôr 5, 6 mil de salário nos draftados sem saber como que vai ser a liga, Exato, sem saber exato. o que vai ter de retorno, sem saber o nível, né? É. Então, eu acho que poderia, tipo, eu não sei, eu acho que na NBA é assim, né? De valorizar de salários de acordo com o pique, né? De acordo com. Sim, é uma ideia boa também, velho. Porque às vezes o primeiro pique já tem um alto rendimento maior e ele é mais perto de um wild card, pode receber. O último pique, talvez ele ainda está crescendo. Então, acho que poderia estar, para não ser tão prejuízo, né, Aham. para a liga, né? Faz sentido mesmo. E ali, velho, a gente tava falando da estrutura, né, do hotel e da liga em si. Essa daí era uma competição mais curta, né? Porque era uma competição de 15 dias, no formato de Copa. Como era, a estrutura de treino de vocês, de preparação, certamente era diferente, né? Como é que funcionou lá? Cara, eu acho que isso, eu até conversei um pouco com o Preto, eles disponibilizavam por dia, quando você não jogava, 1 hora de treino, né? Você saía 1 hora antes no ônibus, tinha dois campos de profissional, eles dividiam em quatro, e todos os times ali treinavam, e quando acabava, tinha horários, né? Tipo, quatro times Aham. treinavam das 10h15 às 11h15, depois chegavam outros e treinavam. Então isso é até um pouco ruim, né? Porque você pode, eu acho que eles colocavam uma escala, né, de quando tinha jogo próximo um do outro. Eu acho que eles não deixavam Aham. ver um treino próximo. Mas você podia enfrentar o cara no próximo jogo, né? Você tá ali treinando E ver o shootout e cara o cara tá treinar. ali Aham. atrás de você vendo. Mas é difícil de falar, né? Porque senão o cara vai ter que É, arrumar exato. E é 20 muito time, campos. né? Pô? É, exato, é foda. Não tem, a E, gente também, a gente eu acho que a gente, claro que tem que ter alguns pré-julgamentos, mas a gente não tem que abraçar o mundo também logo de cara, também né? não Já pode de abusar e querer que. Também aí é loucura também. Aí seria. É muita ingenuidade também achar que vai ter Exato, toda essa quer que parada. tudo seja perfeito, mil maravilhas. Então, acho que É. tem que ter um pouco desse entendimento também, o que dá para oferecer e o que não dá para oferecer, né? Mas essa parada que tu falou aí de 1 hora. Normalmente, pra Kings League Brasil, né? Tipo, pra uma temporada regular, o treino de vocês é mais de 1 hora. Então, até esse tempo de treino já é mais um pouco reduzido, né? Já é mais reduzido. É que nem acontece aqui no Brasil, né? No Brasil, eles estavam disponibilizando o sábado, né? Cada time treinar 1 hora também Na arena. dentro da arena. Porque, cara, isso faz muita diferença, você treinar nas medidas da quadra. Normalmente Uhum. aqui no Brasil, a gente treina todos os times em quadra de futebol 7. Quando você chega para o jogo, cara, é totalmente diferente. Você treinar um shootout, você treinar um escalonado, você treinar um dado numa quadra de Kings League e numa quadra de Fut 7. É, Você tem mais noção do campo, né? Na hora que você estiver no jogo, você já está mais adaptado, né? saquei, é verdade. E aí a gente tava falando agora dos gringos. Não sei se você vai saber o nome, mas do que você acompanhou, assim, se você tivesse uma vaga lá no elenco e você pudesse trazer um gringo que jogou essa competição lá pro Dendele. Cara, eu achei o 9 do Portinos muito bom. Certo, eu sei quem é. Acho que me esqueci o nome dele, Cara, Nola, talvez, não lembro. Mas muito bom, mano. eu acho que ele foi até artilheiro. Ele foi artilheiro, exato. Cara, muito bom de mobilidade, de opção de jogo, finaliza muito bem. E eu acho que o que foi MVP também, o 30, né? Sim, sim, do Los Troncos, né? O 30 do Los Troncos. É, Mas, bom cara, tinha demais, muito mano. jogador francês bom. O time que a gente pegou, o F2R, o zagueiro, o zagueiro era muito bom. Quando eu vi um zagueiro daquele tamanho, com as travas desse tamanho, eu falei, meu Deus do céu. Hoje vai ser difícil. E eu noto aqui, né? Porque eu moro. Porque eu sei que na Liga do Brasil vários jogadores usam só site, né? Eu noto Sim. porque aqui no Canadá, quando eu jogo bola também, qualquer só site a galera já bota a chuteira de trava assim. Eu não tive a oportunidade de pisar no gramado, mas ele é um só site mais fofo do que o normal, né? Por isso que muita gente joga Sim. de trava, né? Cara, quem gosta de jogar de trava é muito bom, porque eu acho que a trava ela dá mais precisão do chute, ela dá mais precisão de passe, dá mais estabilidade, né? Então jogar de trava vale muito a pena.
Mas pra gente que é do futsal, de entrar toda hora pisando, de mudança de direção, essas coisas, ela prejudica um pouco, né? É por causa que quando você entra pisando, ela bate no cravo, coisas assim. Então, eu ainda Tá no seu site. tô no society, mas quem sabe se adaptar, mas acho difícil. Eu Porque ela também, não eu sou escorrega, assim. o society, se você tem um society de qualidade, assim, ela não escorrega. Só te dá menos precisão que uma esteira de campo. Sim, saquei. E vocês tiveram alguns dias de folga lá, né? Luqueta sempre fica tirando onda, tuco balada e tal. A galera vai querer saber. Deu pra curtir a noite em Paris? Cara, chega a ser engraçado, né, até a gente falar um pouco disso. Eu trabalhei muito tempo com evento também, né? Isso é um dos motivos de não ter me cuidar tanto assim, né? Que Sim, nem sim. viver de futebol 7. Então eu trabalho com evento também, tenho a minha Uhum. transportadora, faço muitos eventos. E todo mundo sabe o quanto eu gosto de festa, quanto eu gosto de me divertir. E isso foi uma brincadeira do Luqueta desde o começo, né? Porque quando ele fala, não sei se você sabe, quando ele viu o primeiro pique, ele viu eu tava gordo ainda, todo inchado, cara de álcool mesmo, né? E ele se assusta, ele olha para uma cara e fala, mano, tipo, ele não me conhecia, né? Foi o preto que Aham, me fez o primeiro pique. aham. Ele olha para mim com uma cara de assustado e tal, daí ele senta, desce, senta na mesa e fala pro preto, é esse mesmo que era o primeiro pique? Com uma cara de assustado. E no chat, acho que aí o Nobru brinca, né? Porque o Nobru eu conheço já de festa. Aham, O Nobru brinca, esse aí é sócio da balada. E logo o chat começa a zoar, começa a falar, pô, quem é esse gordo? Parece um zumbi e tal. E aham, até a brincadeira do preto com o Luqueta, né? Que eles apostam 10 mil ali. Daí o Luqueta fala, vamos apostar 10 mil então. Que a gente aham. chega, que a gente classifica para Paris. E deu certo. E, cara, a gente, como os jogos eram muito perto, né? Não tinha muito tempo, né? A gente brinca, mas a gente sabe também o Não, limite, né? claro. Sabe o quanto Vai na boa só, né? atrapalha. Só no quando a gente classificou na sexta, né? Que a gente só ia jogar na quarta depois, que a gente saiu só para comemorar ali, coisa rápida. Aham. Mas queria ter aproveitado mais Paris, né? Mas também era É. caro, Deus me livre, era É. caro demais. E aí, velho, entrando agora numa parte um pouco mais chata, né? Que é isso que você falou. Quando você foi selecionado ali no primeiro pick, ficou muito. Muita gente comentou, né, sobre por que o primeiro pick foi pro Tuco e tal, e ali até começar a competição. Meu irmão, como é que. Queria que tu falasse um pouquinho pra galera aí, né? Até porque outros jogadores vão passar por isso, porque a Kings League ela dá essa exposição Sim. muito grande, né, pelo fato dos presidentes ali. Então, velho, como é que foi para você ter que suportar essas críticas, dar a volta por cima, né? O que é que tu fez para aguentar tudo isso e principalmente o que é que ficou de aprendizado para tu e que de repente aí outros jogadores que estiverem assistindo esse papo podem utilizar isso de uma forma positiva. Cara, é bem legal a gente falar sobre isso, né? Primeiro, acho que um cara que tem qualidade, um cara que já construiu bastante coisa na sua profissão, ele sempre vai ser cobrado, né? Não adianta você querer ter alto rendimento e você não ser cobrado por manter o alto rendimento. E eu sabia que ser o primeiro o pique, eu ia ser cobrado, até por isso eu acabei me cuidando mais depois, né? Durante o campeonato. É, vou me cuidar muito mais ainda para o segundo, né? Pode ter certeza que vai vir um tuco muito forte para o segundo split, porque tem a seleção aí também, a Copa do Mundo. E primeiro falar um ponto das pessoas que estão fora, né? Criticando, né? É muito difícil a gente querer moldar ou educar essas pessoas, né? Porque a gente vive isso em todas as profissões, né? Mas acho que as pessoas tinham que entender mais o lado da pessoa, né? Acho que o que que a pessoa está fazendo para estar lá, o que que passa por trás da pessoa. A pessoa treina todo dia, eles vivem disso, o quanto ela está ganhando. Pô, você ganhar R$ 1.600 e você abre seu Instagram e tá todo mundo te xingando no seu Foda, né? Instagram. Pô, você é um lixo, você acabou com o sonho do. Pô, eu perdi o shootout na final, tinha gente falando que você acabou com o sonho de todo mundo. O cara nem sabe, acho que o cara nem viu que Só eu que fiz você fez dois dois gols na gols na final, porra. final. Tá ligado? É foda isso, Acho que o pô. cara nem viu, então, tipo, cara, isso machuca, dói pra mim, e eu sou um cara bem estável psicologicamente. Agora, imagina uma pessoa que não é, às vezes um menino que ali nunca viveu futebol, não tem a estrutura que eu vivi, e vai entrar e fazer um jogo mal, ou dar uma entregada, ou perder um gol, E e aí vai, o cara e vai jogar mal porque faz parte, né, porra? faz parte, e o cara aí tá no Instagram dele lá e vê pessoas xingando eles, então, tipo. Dói, é difícil, né? Porque acho que as pessoas estão
estão com um pensamento muito ruim. Mas é o que eu te falei, é muito difícil a gente moldar isso, né? Mas acho que as pessoas poderiam entender mais o lado das pessoas, entender, se colocar no lugar das pessoas, né? Tipo, imagina se fosse ela, a pessoa, eu jogo muito melhor que você. Pô, por que você não tá lá, então? Por que você, Porque tu não você ganhou metade do que não... eu ganhei? Porque tu não ganhou um título? Porque tu nunca jogou, tu nunca Exato. recebeu R$ 1 pra jogar, né? É foda. Então, tipo, a gente fica um pouco chateado, e eu ficava bastante chateado, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ler mais, né? Uhum. Eu tenho alguns amigos que são mais famosos, alguma coisa, e conversando com eles, pô, como que vocês lidam e tal, pô, não lê, não se apega. E às vezes tem 50 mensagens de apoio e duas ruins, você se apega Só naquelas pega duas na ruim, né, ruins, velho? putz, parece que ela vai te corroendo, te corroendo. E eu coloquei para mim mesmo, pô, não vou ler e não vou absorver mais isso, né? E eu até falei na live do estagiário e no do Apoca, eu acho que é bom da Kings League, que seria os times se estruturarem e dar uma opção de uma psicologia esportiva, né? Eu acho que uma conversa por Importante, velho. mês, uma conversa por semana, porque, cara, a Kings League ela é muita exposição. Você está jogando para milhares de pessoas e milhares de pessoas que não entendem, é criança, é mais velho, ou é uma pessoa que queria estar no seu lugar, e você está vivendo o sonho dela e ela Quer quer te descontar de alguma criticar ou forma, te né? diminuir de alguma forma. Então, eu acho que é muito válido os próximos splits ter esse acompanhamento de psicologia esportiva, né? Porque a pessoa sabe lidar, né? Porque é uma transição, pô. Eu saí de 7 mil seguidores para 21. O Hector saiu de 17 para 50. Então, tipo, é tudo muito novo pra gente, né? Como que vai lidar com isso? Como que você vai lidar com as Uhum. críticas ou com os elogios? Você não pode também se deslumbrar. E eu vivi dessa transição, né? Isso, cara, para mim é muito fácil falar porque quem me conhece, o primeiro pré-julgamento para mim, pô, o Tuco sabe jogar bola, o cara anda todo torto, o cara só sai. Tipo, quem não conhece já tem esse. E às vezes. Então, eu nunca cheguei com muito prestígio, né? O nome ele tem força, mas de você olhar e de postura nunca teve. Então, Uhum. sempre para mim foi normal essa virada de jogo, né? Quem não te conhece, tu tem sempre que dar uma provada a mais, né? Exato. Então, tipo, para mim, e o legal foi muito, principalmente o Dendele e todos os meninos ali, nenhum momento teve uma desconfiança ou alguma crítica, né? Eu não estava sendo um tuco decisivo, mas eu estava sendo um tuco muito importante para o time, Muito, pô, né? pro time. É decisivo porque você não fez tanto gol porque você jogava ali no pivô, meu irmão, mas a quantidade de Exa- bola que você criava, segurava, invertia, deixava os caras na cara do gol era uma loucura, pô. Visão de jogo, acho que é o que eu sempre falei, nosso time é um time muito agudo, não é um time de passe, né? No meu time, o que mais tem característica de passe sou eu, quando eu jogo atrás, né? Foi o que aconteceu contra o Fluxo. E como a gente tem só o coach de pivô, não tem outro pivô de mobilidade, dificilmente eu consegui fazer o que eu mais gosto de fazer, que é jogar Uhum. atrás. E como é um time muito agudo, o que eu, para mim, pus na minha cabeça? Primeiro eu tenho que fazer os meninos se adaptarem. Eu abria muito espaço para o Hector e Isso. para o Os Mano, para caras o Kaká, entrarem, né? para o Kaká. Então, eu estava fazendo um papel mais coletivo. Quando eles entenderam o jogo, eu comecei a entender o jogo que eu poderia entrar. Então, tipo, cara, era um processo e o pessoal não entende esse processo, né? Então, demorou até eu entender. É outro jogo, é o impedimento. No futebol 7 eu dou muita profundidade de pivô, né? Para eu Uhum. entrar em bola de tempo. Então, são coisas que eu não conseguia fazer. Aham. E eu fui entendendo o jogo, vendo o vídeo do Kelvin, vendo os jogos, pós-jogos, aonde eu poderia entrar melhor. O time começou a também entender mais o que o povo poderia agregar e foi saindo naturalmente. Cara, e graças a Deus, fui muito feliz, acho que nas fases finais, né, da Kings League Brasil, as quartas, a semi e a final. E os jogos do Mundial, eu vim num Uhum. crescimento que dá mais confiança, né? De o que eu posso agregar mais, né? Sim. E por isso que eu te falei que eu quero me cuidar muito mais, porque eu sei que ainda posso ser muito útil, né? E já foi muito, né, pô? O time só chegou lá porque você foi fundamental, tanto nessas fases decisivas que você falou. Então, mano, pra quem criticou aí, forte abraço, né? O Folha até brinca, né? Na entrevista da Caselli, ele falou, pô, hoje não tem mais como criticar você, né? Porque as partidas que você fez nos mata-matas e no Mundial, acho que a crítica só vai vir mesmo de uma pessoa que não gosta de você.
Eu tava assistindo jogo com uns amigos aqui, né? Tipo, eu jogo bola, né? Obviamente, longe de ser profissional e tal, mas eu sempre joguei, sempre competi. Era muito engraçado, mano. Tu tava ali no, quando era os escalonagens, né? Aí tu tava na ponta direita e tu recebia a bola em diagonal assim. A calma que tu virava, só fazia tirar do goleiro pra bater cruzado ali no pé da trave. Mano, sem força nenhuma, já virava, já sabia o que fazer, só dava a chapada cruzada. Falei, mano, não tem como não. É muito calma, é muita tranquilidade. Já era certo E, que a bola ia entrar, tá ligado? Acho que tu fez um desse na final também, né? né, na final eu fiz, né? Na final é até engraçado que quando eu entro no escalonado, acho que alguns presidentes criticam, né? Pô, Tuco no escalonado, Tuco no escalonado. Aí eu entro e lá, logo no primeiro lance eu já faço gol. E depois no Uhum. segundo eu dou um drible no dedo e dou pro canhoto. Então, Isso, tipo, é. o preto, ele realmente, ele sabe da minha calma. Eu acho que isso é um diferencial muito bom também. Acho que talvez da experiência, um pouco mais de visão de jogo, né? Por Uhum. isso que ele me escolhe de colocar no... Porque eu acho que ali essa parte do dado, se você está com superioridade numérica, você tem que ter um pouco de tranquilidade. Porque você, claro que você tem o tempo de Claro, pô. atacar, mas você está em superioridade numérica num campo grande, com a bola boa, com campo E a bom, barra pô. grande, né? Pô, E, e o e gol você com a bola, grande você não toma gol, né, velho? Então, realmente, só vai na boa, né? só vai na boa. Então, se você tiver um pouquinho de calma, tomar uma decisão certa ali, a chance de sair gol é 80-20. É isso. E aí, agora a gente tava falando muito, né, do grupo do Dendele, assim, da galera do Dendele. Assim, aí eu quero a resenhazinha. Uns bastidores do Dendele ali. Primeiro, saber quem é o mais chato. Aquele cara, meu irmão, esse bicho parece um velho, só faz reclamar. Quem é o jogador mais cabuloso? Cara, o Lincoln é ranzinza, mano. O Porra, o Lincoln. Lincoln. Mas ele. É que o Lincoln Xerifão, ele é porra, xerifão. aquele cara raiz mesmo, né? Aquele bruto, né? Mas a gente Aham. conseguiu dar uma moldada naquele coração lá dele, já se soltou mais, já chora no vestiário, já se solta mais. Mas ele é mais aquele cara que você tem que. Nos treinos, né? Às vezes, quando o treino tá um pouco mais devagar, ele já é mais ranzinza. Quando dá um drible nele, brinca com ele, ele já fica puto. Ele e o Aham. Coit saía quase na mão nos treinos, porque ele dava no Coit, o Coit ficava bravo, ele falava, você não vai passar aqui, não. Então, ele é aquele cara mais chucro, né? Mais com um coração gigante. E ele se transformou também, outro cara se transformou no campeonato. Jogou muito, jogou muito. E o mais resenha? Cara, resenhas tem alguns, né? O Matias é engraçado, o Coit, Fifão. É, a gente tinha um ambiente muito leve, né? Não tem grupinhos, né? Lá a gente sempre Uhum. estava na resenha, todo mundo brincava com todo mundo, né? Então, graças a Deus, a gente construiu um ambiente muito leve, né? E com um ambiente leve, as pessoas acabam se soltando e jogando, tipo, se libertando mais para você jogar leve, né? Acho que nosso time foi o único time que todos participaram, todos jogaram bastante jogos, né? Por mais Uhum. que o Fifão e o Coach tenham jogado menos, mas eles entraram em momentos E muito entraram em jogo importantes, né? importante também, exato. Então, E aí. Não, fala, desculpa. esse é um ponto importante do Preto, né? Acho que ele conseguiu dar ele é o Preto é um mais paizão, né? Isso é até um ponto da parte assim do Kaká ter entrado no lugar do Hector nessa parte de, pô, não deixar o Kaká fora do Mundial, né? Então, tipo, essa parte do Preto, ele é muito paizão e o Kaká tava treinando muito bem. Então, o Preto se Uhum. importa com todo mundo, né? Então, isso faz um grupo ser muito leve e as pessoas acabam crescendo individualmente. Ele foi muito inteligente, né? Quando ele pegou os 4 wildcards ali desde o começo para botar para treinar. Depois a gente viu alguns times fazerem isso, mas só vocês começaram Sim. assim, com os caras treinando desde sempre, né? E eu conversei com ele lá e ele fala: Não, eu conversei essa ideia porque quando eu precisar tirar um e botar outro, o cara já vai estar lá. Eu falei: Porra, realmente, sacada boa. Isso Parece foi boba assim, muito mas ninguém pensou, né? foi muito criticado, né? Que no começo ele foi muito criticado por ter 4 wildcards. E foi o time que conseguiu mais manter. Mas ele sabia desse problema quando chegasse nas fases finais, né? Porque é sempre muito difícil deixar um de Cortar fora. um cara, né? E Mas aí ele tem. porque, Essa é a vantagem de ter o grupo na mão, né? exato, porque pode afetar o grupo, né? O cara que ficar fora pode rolar uma picuinha, falar, puta, por que que ele me tirou? E, cara, em nenhum momento teve isso lá com nós, né? E se você pudesse, Tuco, agora escolher 3 jogos do Dendele no ano. Não precisa ser só no Split do Brasil, pode ser na Kings League, no Mundial também. Três, assim, do que você já viveu com os caras. Cara, é que é difícil, né? Tem os pessoais e tem os coletivos, né? Você decide, você decide.
É que afinal eu tive uma noite, cara, mágica, incrível, incrível, com um final muito triste, né? Triste, Pô, eu né? faço um puta jogo para 40 mil pessoas, com toda a minha família lá, meus amigos, e sobrar a bola do shootout, a última, era só o dedo ter feito o gol, que não ia sobrar para mim, né? Aí eu até brinquei com o dedo, pô, se você faz o gol, já ia ser Tá em casa, campeão, né? irmão, tá de guerra. Não precisava jogar para eu errar para você ser campeão. Então, tipo, mas isso eu acredito muito em propósito de Deus, assim, se foi para eu viver aquilo ali, é mais para fortalecer, né? Como eu fiz um post ontem, a Kings League, ela tá me transformando como pessoa, né? Acho que não só como jogador, mas como ser humano, né? Evoluindo muito mentalmente, saber lidar com muitas situações. Então, afinal, eu Massa. escolheria, acho que por tudo que a gente viveu ali, né? Sonho, né? É, eu tenho 32 anos, parei de jogar profissional com 25 e não imaginava mais estar vivendo tudo isso, né? Então, foi uma noite incrível para mim, inesquecível. O primeiro jogo do Mundial, né? Ser MVP ali também. Sem fazer gol. Até o momento era o único, foi o único MVP que não tinha feito gol no jogo, né? Eu acho que nenhum, acho que foi a única vez que É, eu eu não sei não. se depois teve também, mas eu lembro que até você ser escolhido ali não tinha acontecido. E isso também é muito gratificante, pô. Você tá em Paris representando. É o que eu falo. Ali, o pessoal que tava ali no futsal, né? Que tem há mais tempo, a gente não tava ali só jogando por nós, a gente tá representando todo mundo que tá no futsal há muito tempo, né? Que tá batalhando, que tá lutando para ter essa visibilidade. Então a gente tava ali representando muita gente. E logo no primeiro jogo ser coroado como MVP ali foi muito especial. Massa. E, cara, e aí tem três jogos difíceis ali, né? Que é o jogo do Real Elite, que é um gol no último minuto, né? Do Romarinho. Cara, que o Romarinho fez um campeonato sensacional, cara, campeonato de formiga. Eu não posso falar bem dos meus jogadores aqui, né? Porque senão no mercado vai querer todo mundo roubar, né? É verdade, é verdade. É. Vão Começa a querer tesourar os roubar, caras danada, porra. vão querer roubar meus jogadores, aí ferrou. Da G3X, né? Que eu acho que foi a virada de chave de todo mundo realmente conhecer o Tuco, né? Uhum. Todo mundo, quando eu pus a abraçadeira de gol duplo ali, todo mundo criticou e eu acabo fazendo o gol duplo. E quanto o fluxo, né? Acho que quanto o fluxo é um detalhe que acho que ali realmente todo mundo viu o potencial e a minha qualidade, né? Acho que não foi só um jogo contra a G3X teve o gol decisivo, né? Mas o quanto eu tive participação na virada do fluxo, a qualidade que eu tive de tuco de meia, né? Todo mundo realmente conheceu o tuco do tuco meia ali, né? Então acho que foi foi bastante gratificante também, que eu tive muito reconhecimento e muita mensagem legal. Mas eu vou ficar com o do G3X, acho que pela classificação para Paris, né? Boa, boa. E aí você falando de toda essa carreira, né, dessa sua ascensão aí na competição, principalmente no final do ano, né, na verdade começo do ano que vem, seleção, dá para sonhar com a amarelinha? Cara, eu falei, como eu disse, né? Eu tenho 32 anos e você não imagina mais viver tudo isso, né? E eu acho que com o campeonato que eu fiz, acho que com os elogios que eu tô tendo bastante aí dos treinadores, dos presidentes, hoje eu já consigo sonhar, né? Acho que eu já consigo me colocar aí né, entre essa posição de ser escolhido, né? Porque eu não sou só um pivô, né? Eu consigo agregar em bastante coisa ali dentro do campo. Mas eu acho que ainda tem que treinar muito, melhorar muito, e por isso que eu te falei, a gente tem 4 meses aí para eu, cara, treinar, porque eu acho que realmente vai definir a seleção, vai ser No segundo o split, né? split atual, né? Porque o split passado, né, Já era, você né? ali cair, parece que vai ser eliminação dupla, né? Se você ser eliminado ali no primeiro jogo, todo mundo vai esquecer tudo que você fez ali no primeiro Uhum. split. Então, eu vou me preparar muito bem, para chegar muito forte nesse split, porque é outro sonho, né? Você poder viver uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro e provavelmente uma final no Maracanã, cara. É, não, aí é Nem nos loucura, aí melhores é. sonhos é loucura, É, pô. aí é loucura, exato. Não, e foi engraçado, porque assim, eu, pô, acompanhei, obviamente, né? No Brasil, porque, sinceramente, assim, eu não, eu gostava, quando começou o campeonato, eu gostava muito do Real Elite, porque eu sou muito fã do Ludmilla e sou muito fã do Alan, estagiário. Só que, pô, terminou que a gente foi, eu fui me envolvendo mais, conversando com a galera, tá ligado? Aí meio que eu desapeguei, assim, mas agora no Mundial, irmão, era Brasil aqui gritando palavrão contra os caras, meu irmão, foda-se, tá ligado? E aí eu imagino, meu irmão, isso acontecendo no Brasil. Porque, tipo,
eu vi, né, a galera que seguia, os influencers que estavam lá, Rafael, da Tana King, Henry Freitas, Pascon também, dava para ver que os caras Representando estavam na vocês, né? torcida, representou a gente e, tipo, mano, largou um pouquinho ali o papel de conteúdo, de informação, de jornalismo para torcer pelo Brasil mesmo, porque é isso, meu irmão. A Sim. gente, pelo amor de Deus, tá ligado? Ninguém precisa fingir nada aqui. Então, mano, muito curioso para ver esse Mundial aí, vai ser... Como Vai, e vocês vão, como vocês vão vivenciar, né? E falando de você um pouco, o que que te fez querer viver a Kings League, querer vir, pô, pegar Aham. seu dinheiro e ir para o Brasil? Porque, Então, cara, a gente sabe que para ter o retorno vai demorar, vai ser um processo para você, né? É é, muito difícil. Mas o que que te chamou mais atenção, que te fez? Eu vi até, acho que do Rafa, né? Acho que é um dos meninos que falaram que aham, tirou ele da depressão, ajudou isso. ele bastante, né? Cara, então, eu sempre gostei muito, eu sou de Recife, então eu sempre acompanho, tipo, X1, X2, porra, o berço é lá, então eu já acompanho muita gente, aí a Betsport, né, que é um time de lá, tu conhece, obviamente, eles montaram um Sim. time quando eles trouxeram por uma seleção, Kelvin, Chaveiro, uma galera que tava aí na Kings League, então eu sempre acompanhei muito, assim, X1, Futset, e aí quando foi o Mundial, me despertou o interesse eu já tinha um canal aqui no Canadá com meu sogro e com um amigo que a gente fala de futebol. Então eu sou muito Certo? tímido, tá ligado? Mas isso meio que serviu para quebrar essa timidez. Sim. E aí eu falei, mano, agora eu vou fazer uma parada só minha, porque é do meu jeito e tal, é do jeito que eu penso. Então, aí, muita gente não sabe, mas Gaules, ele falou uma vez, na entrevista, quando ele foi no Flow, ele e Velho Vamp, que a Kings League ia dar espaço para muita gente, que era uma coisa muito nova, tá ligado? Então, assim, muita gente que às vezes quer criar um canal no YouTube, que quer viver de internet, que quer, sabe, tipo, participar desse mundo, Sim. isso seria um nicho bom. E eu já tinha esse canal, já tinha quebrado um pouco a vergonha, eu falei, mano, é uma parada que eu acompanho, eu vou fazer. E aí, eu criei o canal e as coisas foram acontecendo. Eu consegui conversar com 3 caras, um cara que foi draftado, mas não foi selecionado, que eu fiquei torcendo por ele pra caramba na hora do draft, que foi o Murilo. Conversei com jogadores que tinham sido draftados, que foi Gustavo, goleiro do Real Elite. Conversei com o Ian, do Capim. Conversei com o Vitão também, que era um cara que eu acompanhava do X1, pô, por ser de Recife, cara, ele sempre jogou lá. Então, eu vi que as Sim. coisas estavam acontecendo, tá? Que, graças a Deus, velho, fui bem recebido por todo mundo. Pô, você mesmo, a gente falou a primeira vez, mas toda vez que eu mando mensagem, você responde, tal, não sei o quê. Então, eu vi que meio que tava todo mundo no mesmo barco, tá ligado? Tanto quem tava jogando Sim. quanto a gente que tava fazendo era parada nova para todo mundo. E aí eu comecei com um amigo meu, que também acompanha a Kings League, daqui do Canadá, né? E ele falou, Rodrigo, meu irmão, porque eu falei, pô, eu queria muito ir para lá, que é o primeiro split, porque agora que vai estourar, que tipo, quem tá começando vai começar a crescer, ter o nome, conhecer as pessoas. Ele, mano, por que tu não vai, velho? Investe essa porra. Todo mundo que deu certo, uma hora, tipo, teve que abrir mão de uma parada e investir. Aí eu, Sim. cacete, mano. Só que é caro, né, mano? Aí eu, Pô, porra, mano, aí pensei, fui pra lá, fui pra cá, fiz os cálculos aqui com minha esposa, liguei para um amigo meu que é filmmaker, que é de Recife, que ele trabalha com isso, eu falei, mano, ó, precisa da tua ajuda, faz um preço mais na boa aí pra mim, tu vai ser meu produtor lá pra gente gravar vídeo, editar e tal, ele, fechou, fechou. Aí, mano, comprei, pedi férias no trabalho, meti o pé e fui. E aí, você ficava em passei. Recife e Não, final não, de eu fiquei em São semana. Paulo, eu fiquei em São Paulo. Meu amigo veio de Recife e eu vim do Canadá. A gente se encontrou em São Paulo e aí eu passei, acho que 25 dias aí. Mas você alugou alguma coisa? Aluguei, aluguei, velho. Não tem, eu Ah, aluguei, passei 25 dias, 25 não, minto eu, 21 dias no Airbnb aí. você pegou a fase final. Eu peguei no meio ali do jogo 4 da rodada 5 até a rodada 9 e depois eu tive que voltar porque acabou o tempo de férias e acabou a grana também. Que aí enfim, aí voltei pra cá, né, e aí tô me organizando, inclusive se alguém quiser patrocinar e dar alguma moral, segundo split, vou tentar fazer os corre aqui para ver se eu consigo alguém para patrocinar, tá ligado? Porque é caro, mas eu, enfim, eu tô disposto a investir meu tempo nisso, né? Se alguém chegar junto para tornar possível, vai ser melhor ainda. Mas aí, por exemplo, tem um bastidor, velho, que é absurdo. Por exemplo, Maurição, treinador, ex-treinador do Laudo, tá ligado? Ele é um cara que assistia minhas lives. E quando eu falei que eu ia ter que voltar, porque tava sem grana e tal, não sei o quê, mano, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram. Eu nunca contei isso para ninguém, assim, só contei pros chegados aqui. E ele disse, velho, quando eu venho treinar, eu fico num apartamento estúdio aí em São Paulo. E o meu sofá é sofá-cama. Então, velho, se você precisar, pode ficar lá e Cara, tal. Diga aí que cara foda, mano. que cara Muito foda. foda, Aí foi uma atitude. né? E eu Muito acho que, foda. cara, eu acho que eu acho que vai aparecer muita oportunidade para vocês, assim, de patrocinador, porque eu acho que quem faz crescer também essa parte são vocês, né? Claro que tem muita mídia envolvida, mas quem cria conteúdo, quem pega os bastidores, O nicho, e né?
o nicho, e eu acho que é legal que não tá tendo inveja, não tá tendo, acho que tá todo mundo realmente querendo se ajudar, né? Eu acho que essa relação que os meninos teve, o Henry lá, os meninos É, da Tana Kings, que eles estiveram ali na viagem, é uma prova disso, né? Acho que ninguém quer né? ser mais que ninguém, todo mundo do seu jeito ali, querendo se ajudar. E acho que até os próprios draftados, né? Porque é o começo para todo mundo, né? Exato. Pô. Tem outra parada de bastidores também. Aí, por exemplo, Arthur fazia conteúdo lá e ele me marcava, tipo, como colaborador, tá ligado? Pra eu postar no meu perfil. Tá na Kings, ele fazia stories e ele me mencionava também pra eu repostar no meu stories. Então, tipo, mesmo de longe, os caras estavam minimamente tentando ajudar. E a gente tem um grupo, todo mundo, tá ligado? Então, por isso que eu acho que é uma parada que realmente Sim, vai dar certo pra todo mundo, assim, se a gente continuar trabalhando. E assim, eu não, é uma coisa que eu sempre falo, tipo, eu não sou jornalista, tá ligado? Não tenho formação nenhuma, jornalista, nada a ver. O que eu quero é, tipo, estar assim, com você na resenha. Tipo, eu não quero arrancar, sim, sabe, de você uma informação pra bom. Não, mano, eu quero estar na resenha pra quando eu for em São Paulo, a gente sim. grava alguma coisa, tá ligado? E assim a gente vai indo, tá ligado? Você mostrar, falar alguma parada que você quer também e caminhar junto, tá ligado? Acho que essa parada mesmo de. Eu acho que é legal vocês fazerem isso, principalmente da parte de entender um pouco a vida dos draftados, Dos dos caras, é. wildcard. Eu acho que esse bastidor é legal pra caramba, pra realmente passar essa visão de quem tá criticando, ou de às vezes pegar um carinho maior, tipo, pela pessoa que tá vivendo. Pô, a gente fala bastante da tecla do Fifão, né? Pô, o Fifão faz trabalho de motoboy. Cara, o cara fica 12 horas dirigindo ali a moto para ganhar um valor simbólico. O cara vive disso, então às vezes para pegar, criar um pouco mais de Ter essa intimidade nossa com o empatia, né, cara, né? mano? Que é o que a gente É, estava falando, né? Desse julgamento da pessoa julgar ali na internet e não sabe realmente o que o cara passa por trás, né? exatamente. E aí, meu irmão, a gente já tá se caminhando aqui pra reta final. Vai ser aquele ping-pong, bate-bola rápido aqui pra você, tá? Vamos Bora, lá. sem polêmica, hein? Não, sem polêmica, fica tranquilo. Paris ou São Paulo? Cara, São Paulo, São Paulo. Tá bom. Kings League em uma palavra. sonho. Parceiro de time que virou seu amigo e irmão, assim, pro resto da vida. Putz, cara, é que eu já tenho alguns, né? Tipo, o Gui já é meu irmão. Peguei uma amizade com muitos ali, já, mas acho que um cara que se transformou em Paris, mano. Você pode perguntar para todos os dele, Renan. Renan. Show. Saiu os vídeos dele dançando aí, depois você joga. Vou dar uma pesquisada. Um ídolo no futebol. É, Ronaldinho Gaúcho. Bem demais, bem escolha. Música que não sai da playlist. Cara, eu tenho escutado muito louvor, assim, porque acho que Deus está transformando muita coisa na minha vida aí, então eu gosto muito de escutar muito Mariana Valadão. Top. E pra finalizar, drink preferido. O whisky com Red Bull, né? Aí, chama! É isso Black mesmo. Label e Red Bull. É isso. Fala dele. É isso, então, meu irmão. Muito obrigado de novo, Tuco, pela moral. O papo foi absurdo. Manda aí um recado pra galera do Dendele. O que é que pode esperar de vocês aí nesse segundo split? Cara, eu que agradeço o convite. Acho que parabéns mais uma vez para me dar seu trabalho, né? Todos os meninos que estão fazendo esse trabalho, a gente está crescendo junto. Tá sendo muito foda poder vivenciar tudo isso. Cara, é uma incógnita ainda, né? A gente não sabe como que vai ser o segundo split, né? Se vai ter mercado, se vai ter dispensa, se vai ter draft. Eu acho que se tiver outro draft, tem muito cara bom que ficou de fora. Muito cara bom mesmo, que não teve oportunidade, que são meus amigos que estão jogando. Vai ter a Copa do Brasil agora aí no feriado, né? Eu preciso de férias, não consigo jogar esse feriado. Não aceitei nada porque eu preciso descansar. Então, se tiver outro draft, eu acho que o nível vai ficar muito mais forte, né? No próximo split. E se Deus quiser, se eu continuar no Dendele, pode esperar que um Dendele muito forte, muito mais unido, muito mais preparado, em busca desse título nacional aí, que a gente ficou com esse gostinho aí de que dava, mas a gente vai chegar mais forte aí para buscar esse título. É isso, rapaziada. Esse foi Tuco, capitão do Dendele. Espero que você tenha gostado. Então, ó, se você chegou até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal. Se você ainda não segue Tuco, o Instagram dele tá aqui na descrição. Mas vai lá, dá a moral e já comenta na última foto, tá? Vim aqui pela Casa da Kings. É isso, rapaziada.